Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo de número 3, em nome de Jesus. Eu ia pedir para o ministério ficar aqui mesmo, porque eu não vou demorar. Os irmãos sabem que eu não demoro. Já estou quase terminando. Aleluia. Que maravilha, queridos, que privilégio mais uma vez estarmos aqui, ainda mais nesse Aviva Jovem, né? Graças a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que aqui estão, né? Que saíram dos seus lares para estar aqui adorando e glorificando o nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, nós já vamos ler. Eu estava compartilhando com o Douglas, se eu não me engano. Eu falei para ele assim que esse texto aqui, não sei se é ele ou se era o Fernando que eu estava falando, mas enfim. Que esse texto de Filipenses, queridos, já é só ler ele e aí, né, dar a bênção apostólica e ir embora. Porque é tremendo, é tremendo esse texto. E eu quero ler Filipenses 3, o capítulo inteiro, do 1 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. Esse dia o pastor Manuel estava assistindo ele estava falando que graças a Deus ele agora está conseguindo ler a Bíblia, né? Ele fez cansei, irmãos, cansei, Dudu. Ele fez a cirurgia da catarata, né? E agora ele lê a Bíblia e ele, nossa, olha assim, enxerga tudo, né? E eu já estou ao contrário. Eu já não consigo ler aqui e eu tenho que ler aqui, ou senão o maior. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá então, queridos, em nome de Jesus, do 1 ao 21. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê, Paulo? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas,
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. É até aí mesmo? Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. Como eu disse, esse texto é um texto maravilhoso. Porque se você pensa em profundidade, se você veio para esse culto aqui pensando em profundidade, em ser profundo em Deus, em ser profundo com Deus, em Cristo Jesus, olha o pensamento. Você veio para esse culto pensando assim, é um culto que vai pregar e vai ministrar a ministração sobre profundidade. O tema é profundidade. Aí vem Paulo e ele começa a escrever aos filipenses e dizendo essas coisas, fazendo essa declaração. Imagina se já não podia terminar o culto com a declaração que esse homem faz dentro desses versículos. Eu olho para essa declaração de Paulo e eu entendo como profundidade. Eu entendo que ele fala como um homem apaixonado por Deus. Um homem que ama a Deus de tal forma que ele deixaria todas as coisas, e deixou, por causa de Cristo Jesus. Nós olhamos para essa declaração de Paulo e nós vemos que ele teve um encontro verdadeiro e que tem um amor verdadeiro pelo seu Senhor e pelo seu Salvador. Sim ou não? Quando você lê esse texto aqui, ele falando que considera algumas coisas ou as coisas como esterco. Você sabe o que é esterco, querido? Sim ou não? Quem não sabe, ergue a mão. Então vou te explicar. Só um que não sabe. Estou brincando, tá, meu bem? Te amo. Ele não gosta que fala sobre esterco. Lá em casa é proibido falar sobre esterco. Não é a pastora Adriele que sabe. A pastora Adriele conhece a nossa vida. Mas um homem que fala que ele ama tanto ao Senhor Jesus, que ele faz uma descrição daquilo que ele era, dos títulos que ele tinha. E eu posso acrescentar ainda mais. As coisas que ele possuía, não fala aqui. Mas como seria a vida de Paulo se a gente olhasse para Paulo? Mas eu vejo realmente palavras desse discípulo que teve um encontro verdadeiro e que tem um amor verdadeiro pelo seu Salvador e pelo seu Senhor. Para ele não existe nada mais importante na vida que viver para Cristo, viver em Cristo. Nada se compara a Jesus Cristo. É mais ou menos isso que ele tá falando. Que declaração maravilhosa, que declaração poderosa, querido. Para alguns, de repente isso seria um fanatismo, né? Quando alguém fala assim, quando alguém entrega a sua vida para Jesus e fala, eu vivo para Cristo, eu morro para Cristo, eu não sei o que eu faço se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Quando você anda, você fala de Jesus, você ama Jesus ao ponto de quando você chega para algum colega seu, você está falando de Cristo, você está falando da transformação que Ele fez na sua vida. Alguém olha para você, alguém olha para essa pessoa que da boca dele só sai Jesus, Cristo, 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 eu amo Jesus Cristo, o amor verdadeiro dele é Jesus Cristo. Alguém olha para essa pessoa e fala assim, é louco, é fanático, é religioso, não é assim? Se fosse nos dias de hoje, alguém olharia para Paulo e falaria dessa forma. Que homem religioso, que homem fanático, como assim? Considera tudo como perca por causa de Cristo. Quantas coisas esse homem tinha? Olha a vida desse homem. Ele ama Jesus Cristo a esse ponto. Para mim, Paulo então ele vive uma adoração em profundidade, ou uma adoração profunda. E é sobre isso que nós estamos falando. Para mim, Paulo poderia falar, não importa o que falam de mim, é algo que poderíamos também falar
e fazer da mesma forma, seguir a Ele, porque Ele disse, siga meu exemplo, sejam meus imitadores. Então, que possamos sair daqui sendo imitadores de Paulo, assim como ele é de Jesus Cristo, como ele disse. Não importa se falaram de mim, quero viver um relacionamento profundo com esse Jesus Cristo, ao ponto de nada ser mais importante na minha vida do que Ele, do que Jesus. Que a nossa vida seja dessa forma, queridos. Não existe nada mais importante na minha vida do que Cristo Jesus, mas ao invés disso a gente vive uma realidade terrível, onde qualquer coisa é melhor do que Jesus Cristo. Infelizmente tem sido assim. Valorizamos e priorizamos mais as coisas em detrimento do relacionamento com Jesus Cristo. Paulo não foi assim. Paulo amava Jesus Cristo ao ponto dele dizer isso, eu tenho tudo isso e considero como uma... Aleluia. Quase falei em línguas agora. Eu tenho tudo, eu tenho a melhor casa, eu tenho a melhor família, eu tenho o melhor status, eu tenho o melhor emprego, mas isso aqui não vale nada, não vale nada. É isso que Paulo está falando, isso não vale nada. O tudo que eu tenho é Cristo, é Jesus Cristo. Se não fosse Cristo na minha vida, se não for Cristo na minha vida, eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não tenho nada. Então nós valorizamos e priorizamos outras coisas. Em vez de valorizar e priorizar um relacionamento com Jesus Cristo, isso é sério. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8, fala isso. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro minha glória, nem a imagens o meu louvor. O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém, mas nós, como seres humanos, nós estamos dividindo, nós estamos adorando mais outras coisas do que o próprio Cristo. Isso não precisa nem falar, não é questão de expressar com a boca, sabe, queridos? Porque falar é muito fácil, o problema é agir. O problema são as nossas ações que revelam realmente o que está dentro do nosso coração. E as nossas ações, jovens que estão aqui até 100 anos, é que revela realmente quem somos e quem é o nosso Deus e o que nós adoramos. E muitas vezes nós estamos dividindo a glória de Deus com alguém ou com alguma coisa, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Em Êxodo capítulo de número 20, existe o código moral mais famoso, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, qual que é o primeiro mandamento? Eu vou falar para vocês, Êxodo 20, versículo de número 2 e 3. O Senhor diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Assim diz o Senhor, não terás outros deuses além de mim. A nossa vida, ela é dividida. Nós adoramos algumas coisas muito mais do que Deus. É assim muitas vezes, mas não tem como. Ou nós adoramos ao Senhor, ou nós adoramos outra coisa. E se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando a qualquer outro Deus, com D minúsculo, que não seja o verdadeiro. E nós precisamos cuidar do nosso coração, porque nós temos a tendência de criarmos outros deuses, além do Deus verdadeiro, querido. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Eu terminei de ler um livro que eu vou indicar para vocês. É um livro que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. Eu não sei se eu ganhei do Manteço. Foi, Manteço, ou não? Não, você não lembra também? Mas se não foi, pode me dar outro, tá, querido? Mas se não foi, é o outro também. Eu vou falar um pouquinho dele aqui. Mas lá ele cita uma frase, né, que é até de Calvino, que tem alguns meninos aqui, cuidado para não ser o seu Deus. Viu? Não vou citar o nome. Mas Calvino, ele diz o seguinte, e você já deve conhecer essa frase, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos.
O nosso coração é enganoso. Nós achamos que adoramos a Deus, mas existem outras coisas que nós estamos colocando como Deus nas nossas vidas. E isso é muito perigoso. Martim Lutero também diz o seguinte: seja o que for a que o seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será o seu Deus. Preste atenção. Seja o que for que o seu coração se apegue e que deposite a confiança, isso está sendo o seu Deus. Martim Lutero diz isso. E Timothy Keller, ele diz em seu livro Deuses Falsos que, abram aspas, eu quero que você preste atenção no que ele diz. Ele diz assim: qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração, sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que busque a fim de receber o que só Deus pode dar, qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um ídolo ou um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Algumas pessoas pensam dessa forma. Então é um Deus falso. Ele continua dizendo: o ídolo tem uma posição de controle em nosso coração ao ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e até financeiro, sem pensar duas vezes. Deu para entender? Sim ou não? Então, muitas vezes, queridos, nós estamos criando deuses e nós não estamos nem percebendo que nós estamos dividindo a glória de Deus com alguma coisa e nós não estamos nem percebendo. Diante dessa palavra aqui de Timothy Keller, o que tem sido mais importante para você? Pensa um pouquinho, o que tem sido mais importante para você nesses dias atuais? Fala para mim. De repente isso tem se tornado um Deus na sua vida. Está dando para ouvir aí? Porque às vezes estou baixando aqui o microfone. Agora é para a gente pensar, só um pouquinho. O que tem sido mais importante para você? O que tem dominado o seu coração? O que é tão central em sua vida que você imagina: se eu perder isso ou aquilo, eu não sei o que vai ser a minha vida. Eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Ponto. Se você pensa assim, você acaba de criar um Deus. Está no altar do seu coração. No seu dia a dia, o que tem tomado o seu tempo? Como ele diz aqui, o ídolo tem uma posição de controle no seu coração, ao ponto de você ser capaz de investir nele maior parte da sua paixão, da sua energia, do seu tempo, dos seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. No seu dia a dia, o que tem tomado seu tempo, suas energias, seu dinheiro, suas emoções? O que tem feito você não viver normalmente? Ai, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo fazer nada. Por que fulano está conseguindo fazer nada? Pois é, você já encontrou um Deus e você está dividindo a glória do Deus verdadeiro com isso que está tirando a sua paz. Jovens que estão aqui nessa noite, isso é muito forte. Isso, você precisa pensar nisso, você precisa meditar nisso e transformar a forma em que você está vivendo, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos achando que está tudo bem, que está tudo normal, mas não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amarás ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus. Não podemos amar outros deuses, não podemos de forma alguma. Paulo entendeu isso, falando: olha, outras coisas para mim é nada diante daquele que é todo poderoso e que me salvou. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes, coisas e pessoas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Então pense nisso, em nome de Jesus. Esses ídolos, eles nos dominam, eles nos controlam, e o que nos controla é o nosso Senhor. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados por quem é Senhor das nossas vidas. Você sabia disso? O que controla a sua vida? O que ultimamente tem controlado a sua vida? Não são seus pais. Não é isso que eu estou querendo dizer. E se você acha que você acabou de criar mais um Deus. Já destrona ele do seu coração.
Tim Keller também, como eu li esse livro, queridos, há pouco tempo, então eu vou citar um pouquinho daquilo que, sabe, assim, realmente ministrou o meu coração. E tão profundo, queridos, que eu falei, não posso deixar de compartilhar, né, com os meus amados irmãos sobre essas questões dos deuses falsos. Por isso eu vou falar para você, vai lá na Amazon e compra esse livro. Eu duvido se você, depois que lê ele também, né, é claro, primeiramente é o Senhor que transforma, mas que você vai pensar do mesmo jeito. A Eli que comprou? Ah, tá, Manteço. Aí ele quis falar que foi ela que comprou, não foi você que deu, não. Já agiliza aí para nós, tá bom? Não, estou falando do Manteço porque, graças a Deus, ele tem me abençoado com algumas literaturas que têm sido bênção na minha vida. Pode continuar me abençoando, glória a Deus. Mas ele diz que o ídolo tem uma posição em seu coração. O ídolo, ele tem uma posição no nosso coração. Então, para onde você vai, você tem sentimento por esse ídolo. Onde você vai, esse ídolo está... É um trono que nós fizemos, né? Então, ele está no nosso coração. E tem uma história muito interessante, queridos, que eu queria meditar com os irmãos. Você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29. A gente já está quase terminando. Gênesis, capítulo 29, versículo 16. Olha que interessante. Gênesis 29, versículo 16. A partir do versículo 16, vamos ler comigo também, é um textinho mais ou menos. Mas eu quero que você acompanhe comigo. Amém ou não? Glória a Deus. Diz aqui, ó. Ora, eu vou ler aqui, porque senão eu vou perder até onde eu tenho que ler, né? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Então fique comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você fez, que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Olha o que é interessante aqui, queridos. A questão do ídolo que muitas vezes nós colocamos no nosso coração. E um dos ídolos da nossa atualidade, né, é a questão da sexualidade. Um dos ídolos. A sexualidade, né, os prazeres da carne, vamos colocar assim. E eu nunca tinha olhado também por essa ótica. Mas olha que interessante. No versículo 17, a Bíblia diz assim: ele achou atraente e ela se tornou seu ídolo, né? Ou, melhor dizendo, vamos lá, que esse aqui é o comentário que eu fiz. Versículo 17. Coloca o versículo 17 aqui. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Certo? Então, Lia, ela tinha olhos meigos,
mas Raquel era bonita e atraente, né? Que forma legal de chamar a outra de feia, né? Não é verdade, né? Nossa, Gerson, você tem os olhos tão meigos. Não vou chamar você de bonito, né? Então, né? Lia, a Bíblia está falando, ó, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Né? Então pega essa chave aí, viu? Viu, Douglas? Pega essa chave. Quero até ver o que esses guris vão aprontar daqui para frente. Enfim, Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Na realidade, né, então, no meu comentário bíblico aqui, ó, vou colocar lá, comentário bíblico Solane Parada, presta atenção. Não é nenhuma heresia, tá? Porque nós vamos provar aqui na Bíblia. Ele achou ela atraente e ela se tornou, então, seu ídolo. Eu acredito dessa forma. Espera aí. Ele pagaria o que fosse para ficar com ela, para satisfazer o seu desejo. Satisfazer, na realidade, o seu desejo era a sua prioridade. Então, Jacó, na hora que ele viu Raquel, ele achou ela bonita e achou ela atraente. Algumas versões falam, né, de uma outra forma. Não sei se você tem uma versão que fala aí de uma outra forma. Não sei, parece que fala até sobre o corpo da jovem. Mas ele então, Raquel se tornou então um ídolo para Jacó. Justamente porque satisfazer o desejo dele era a sua prioridade. Versículo 21, coloca aí para nós, no versículo 21. A Bíblia diz assim que Jacó falou para Labão, depois que teve aquela história toda que a gente leu, eu creio que vocês conhecem a história, não é verdade? Labão prometeu uma filha, e falou, ele, na realidade, Jacó falou que ia trabalhar 7 anos, por causa de Raquel. E aí chegou num certo tempo, ele casou com a Raquel, mas na realidade o que aconteceu? Labão foi lá e enganou o menino. Deu a filha mais velha, né? Deu a filha mais velha e lá na recâmara, de repente, na hora que acordou, o menino tirou o véu e assustou. Porque quem estava lá não era bonita, mas ela era aquela que tinha os olhos meigos. É mais ou menos isso. Deixa aí no 21, tá? Mais ou menos isso. Aí, queridos, o que aconteceu? Labão chega lá e fala assim, o negócio é o seguinte, nós não temos esse costume, para lá, para cá, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, então, por causa da outra filha mais velha. Ele falou, e fazer o quê, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Já, né, era aquilo que ele queria, vamos trabalhar. E agora ele chega, então, diante do Jacó, e ele fala assim, olha, o negócio do Labão, e fala assim, Labão, entregue agora a minha mulher, porque eu cumpri o prazo previsto, e agora eu quero me deitar com ela. Irmão, se eu fosse o Labão, ia ser só arripada, Fernando. Imagina você estar lá, ele amava essa mulher do jeito que a gente imagina, assim, nossa, eu amo demais essa mulher, eu quero viver com ela, eu quero estar com ela todos os dias, acordar com ela todos os dias, independente se o cabelo vai alvoroçar, independente se vai estar, se ela vai estar sem maquiagem, você entendeu? Sem a massa corrida, perdão, estou brincando. Independente se ela vai estar ou não, mas... Estou brincando, irmãos, não fica bravo comigo, tá bom? É uma forma carinhosa de falar que tem gente que passa muita maquiagem. Mas, enfim, né? Ele amava tanto ela que não importa o tempo que passasse, sabe? Porque aquela era a mulher da vida dele, porque ele simplesmente a amava. Irmão, ele chega então para o pai da menina e fala assim, o negócio é o seguinte, paguei os 7 anos, agora, entrega ela para mim que... Você entendeu, né? Você não é bobo, os jovens que estão aqui.
Já pensou o cara chegar para mim e falar isso na minha cara? Já fica a dica. Hã? Ô, gente, todo mundo comigo aqui. Todo mundo comigo aqui, pelo amor de Deus. Não, gente, que isso? Eu estou falando. Fica a dica, gente. Ué. Eu tenho 2 filhas, amém ou não? Até engasguei aqui. Solane, é o seguinte. Pedi a sua filha em casamento, em noivado, querido. Não, sua filha em noivado e tal. E agora, meu querido, pode entregar ela porque eu quero ir para o motel com ela. É mais ou menos isso aqui que o camarada falou. Irmão Celso, você tá, eu cheguei a arrepiar, menino, de raiva. Já pensou um cara que ousado? Agora fala para mim, Jacó criou uma expectativa, sabe, sexual por essa mulher, que ela se tornou um ídolo para ele. Um ídolo para ele. E um homem que conhecia a palavra de Deus, queridos. É um homem que vinha ouvindo a mãe dele, o pai dele falar sobre a promessa. Ele olha para aquela mulher, para Raquel, com desejos, queridos. E ele queria isso, ele queria se deitar com ela. No versículo 26, a gente vê que ele estava tão cego que ele não pensou, ele não pesquisou sobre o costume do lugar. Ele queria a todo custo, era deitar com ela, fazer amor com ela. Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. O cara estava tão obcecado, sabe, pelo corpo daquela mulher, porque ela era tão atraente, tão bonita, que ele falou assim, olha, eu trabalho, meu filho, 7 anos. Se você for pesquisar, queridos, o dote não valeria isso tudo. Ele pagou coisa exorbitante para ficar com aquela mulher, porque existia o dote, ele pagaria, sim, né, porque era o costume, mas não 7 anos como ele trabalhou. Mas ele viu aquela mulher e ele falou, pelo amor de Deus, não posso perder esse piteuzinho. Acho que ele pensou, você está doido? Se não for eu, vai ser outro, então tem que ser eu. Que mulher formosa, né, Mer? Como dizia o pastor Gercione. Que mulher formosa, não é ela. Então, queridos, o desejo carnal tornou ídolo de Jacó. Ele criou expectativa, ele colocou esse desejo acima do próprio Deus. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, nós nem pensamos, nós não paramos para pensar nas consequências, porque nós criamos na pessoa, sabe, uma imagem, um sentimento que só Deus poderia ter, sabe? Nós deveríamos ter esse sentimento somente por Deus, e não por pessoas, muito menos por coisa. Mas nós ficamos tão fissurados que nós nem conseguimos ouvir a voz de Deus. Como Timothy Keller disse lá em cima, não pensa 2 vezes, gasta dinheiro, sabe, as emoções, gasta tempo, queridos. E quantos jovens hoje, eu já fui bobo também, ou quer dizer, eu já fui bobo na minha época, sabe, quando... Irmãos, vocês saíram, enfim, não vou falar nada não. Gastar tantas coisas por causa de alguém, de uma pessoa. Eu não estou falando que você não precisa se arrumar, mas tem gente que fica tão besta que gasta o que não tem para tentar se aproximar de uma menina, para tentar conquistar uma menina. E tem menina que faz da mesma forma, gasta o que não tem para se aproximar do menino, de alguém que entronizou no seu coração, o menino, a pessoa, a menina, se tornou um ídolo para ela, que ela faz qualquer coisa, que ele faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Abandona esse ídolo. Em nome de Jesus, queridos. Querido, querida. Em nome de Jesus, abandona esse ídolo. Tem gente que troca Deus, tem gente que tem trocado a presença de Deus, tem gente que tem trocado o ministério por causa de pessoas. Você já viu aquele jovem que dá um tempo no ministério porque ele começou a namorar uma pessoa?
Vocês já viram isso? Tem gente que dá tempo no ministério. Não, é porque a pessoa não está muito legal e eu também. Sabe, então, primeiro, não é só questão de ministério, mas nós precisamos pensar muito nisso. A pessoa se tornou um ídolo para aquela pessoa. Um ídolo. Tem gente que está morrendo por causa de uma menina. Tem gente que está morrendo por causa de um menino. Se tornou um ídolo, se tornou um Deus. Abandona esse ídolo e começa a viver. Viva para Cristo e viva em Cristo, em nome de Jesus. Porque a pessoa é muito bonita, é muito formosa, nem sabe se realmente é de Deus isso daí ou não. Mas investe todas as suas forças e todas as suas energias num relacionamento que, de repente, lá na frente, a pessoa vai cair em si e falar assim, meu Deus, o que eu estava fazendo com a minha vida? Não é isso, pastor? Tem muitas pessoas assim, lá na frente ela vai cair a ficha e falar, meu Deus do céu, a que nível que eu cheguei? O que eu tive que suportar por causa de fulano ou por causa de fulana? Abandona esse ídolo. A pessoa não está fazendo bem para você. Caia na real. Abandona esse ídolo. Pega essa chave. Em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar profundamente no seu coração. Em contrapartida, queridos, tem Lia. 21 e 33. Vou correr. Tem Lia. Mas é muito interessante essa questão da Lia. A Lia, por sua vez, ela levantou um altar no coração dela. E o ídolo dela, sabe quem foi? O seu próprio marido. Vocês já viram a história? Se não, vamos ler Gênesis 29, 31. Coloca aí para nós, Greicinha. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a outro filho, disse, desta vez, louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Você viu que ela se sentia desprezada, porque Raquel era mais bonita, Jacó tinha escolhido Raquel. Imagina, queridos, imagina o sentimento daquela moça, daquela mulher. O pai dela enganou ela e empurrou ela, sabe, aquela mercadoria, que essa daqui não está tão legal não, mas já que o cara vai comprar um lote inteiro, vou colocar essa aqui junto. Não tem? Não tem lugar que faz assim? Vou comprar uma bateriazinha. Aí chega na loja e fala, tem uma fechadinha ali. Vou colocar estragada junto que passa. Labão fez desse jeito. Labão falou, e ela, eu tenho certeza que ela pensou mais ou menos nesse sentido. Falou, meu pai fez isso comigo. Sabe? A rejeição que aquela mulher tinha. Aí você acha que ela não ficou sabendo que Jacó olhou para o Labão e falou assim, rapaz, eu queria casar, era com a menina formosa, e não com aquela que tem os olhos. Ai, Jesus. Imagina a situação dessa menina, a rejeição que ela não sentiu por ter os olhos meigos. Vocês viram, né? Mas imagina, a frustração dela agora, o pai rejeitando, o marido rejeitando. Sabe, ela falou, não, vou dar filhos para ele. Quando deu o primeiro filho, rejeitou também o marido. E o texto diz que ela falou assim, olha, porque eu fui rejeitada, então vou dar o nome de fulano de tal para esse menino aqui. Agora, quem sabe, eu engravidei de novo, quem sabe o meu marido agora, porque naquela época, quanto mais menino que tivesse, sabe?
para a família era bom ter homem. Veio mais um menino, mais um. Ele falou, olha, agora sim, agora o meu marido vai gostar de mim demais, porque, pelo amor de Deus, a outra não tem nenhuma. Eu já estou no terceiro, e de repente, pum, mais um. Ai, Jesus, meu Deus do céu, meu marido agora vai ficar doidão, porque é o quarto. Quanto mais filhos era melhor. O ídolo dela quem foi aqui, queridos? O próprio marido. Ela ficava pensando em agradar o marido, eu preciso agradar ele, vou dar filho para ele, porque ele é mais importante. Ela colocou o marido como a coisa mais importante na vida dela. Ah, Jacó é a pessoa mais importante. Tudo que ela fazia era pensando em Jacó. Tudo que ela fazia era fazendo para Jacó. E Jacó olhava para ela e fazia assim. E quantas pessoas que têm feito coisas para outras, e os outros fazendo assim, estou nem aí. E está como? Oh, por favor, meu ídolo, não consigo viver sem você, larga a mão. Queridos, volte-se para o Senhor, faça como ela fez. Sabe o que ela fez? No versículo final aí, ela diz assim, olha, ela engravidou de novo, meu Deus do céu. E não para por aí não, depois você lê o capítulo para você ver quantos filhos que essa mulher teve. Meu Deus do céu. Ainda outra vez, quando deu à luz a outro filho, ela disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. E ela então parou de ter filhos. O Tim, de novo, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte, nessa parte da narrativa, muitos leitores contemporâneos se perguntarão, onde estão os heróis espirituais nessa história? A quem devo imitar? Qual que é a moral dessa história? Porque geralmente nas histórias bíblicas a gente fala assim, né? Beleza, e agora? Né? Ela deu filho e ela falou assim, finalmente agora, então dessa vez eu louvarei ao Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Beleza, e aí? Como que foi o restante da história? Jacó então agora voltou-se para ela? Não. Será que o final da história era essa, né? Porque nós romantizamos tudo, e até as histórias bíblicas. Então precisava ter o ápice. E agora, então, ela teve outro filho, e Jacó voltou-se para ela, e eles viveram felizes para sempre. Aleluia. Não, porque Jacó não era o principal, sabe? Não era o ator principal. A narrativa aqui não coloca ele como a estrela do filme. Sabe, a estrela aqui, né, o ídolo principal é o próprio Deus. E quando ela voltou-se para Deus e ela diz, desta vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Ela deixou de adorar o homem. Ela deixou de adorar uma coisa. Ela deixou de depositar sua confiança totalmente no ser humano para depositar a sua confiança em Deus e viver em profundidade com Ele. Amém, queridos? Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Agora, para a gente encerrar. Tem um monte de coisa aqui, mas vamos encerrar, né? Porque senão tem aquela história que eu contei no retiro, você lembra? Né? Senão daqui um pouquinho eu vou ter que falar assim, ô irmão, acorda fulano de tal aí. Você lembra dessa aí, Reinaldo? O pastor chegou e falou assim, ô irmão, eu tenho um irmão aqui, ó, dormindo aí do seu lado, acorda ele para mim. Aí o irmão pegou e falou assim, eu, pastor? Eu não. O Senhor é que fez ele dormir. Então, eu não quero fazer isso, né? Eu não quero que você durma e depois colocar a culpa ainda em cima de mim, não é verdade? Mas, querido, então a moral da história é que realmente Lia entendeu que o seu coração, a sua dependência, ela estava errada, ela estava num ser humano, ela estava num homem, ela se voltou totalmente para Deus, ela se voltou totalmente para o Senhor. E mais uma vez, para a gente encerrar, eu quero te fazer essa pergunta. Diante de tudo que eu falei, e eu sei que você não é bobo, eu sei que você não é, né, você entende das coisas. O que tem sido prioridade na sua vida hoje? Isso pode ser um Deus na sua vida.
O que tem feito você não dormir de noite? Que preocupação, você está criando um Deus. Eu preciso ganhar mais dinheiro, meu Deus, eu não consegui dormir, por quê? Porque amanhã eu tenho que ganhar não sei quanto. É o Deus, o dinheiro. Criou, sabe, você está criando um Deus falso. O seu relacionamento tem que ser um relacionamento profundo com um Deus verdadeiro. Ô Ministério de Louvor, vem aqui. O seu relacionamento profundo tem que ser com o Senhor, o Deus verdadeiro. Então, mais uma vez, eu quero te perguntar, o que ou quem tem sido o seu Deus ou o seu ídolo? O que tem sido mais importante na sua vida durante esses dias? Muitas vezes nós temos entronizado coisas e pessoas na nossa vida e no nosso coração. Você tem passado muito tempo com o quê? Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tenho batido muito nessa tecla, né, dos celulares. E eu ainda vou bater porque, assim, a gente precisa falar, irmãos. Sabe, se a gente não fala, quem vai falar? Se dentro da igreja a gente não fala, quem vai falar? Ninguém está nem aí pela vida dos outros. Mas tem muitas pessoas que têm entronizado um mero celular, um mero aparelho na sua vida. Tem um livro que eu falei que eu ia falar no final, que ele chama Você é Aquilo que Ama. Esse livro também é fenomenal. É claro que você retém o que é bom, né? Tem coisas ali que eu não concordo, mas aí você tira um pouco de lado e pega o que retém. Mas, enfim, é excepcional mesmo assim. Mesmo assim é excepcional. Mas pode ler ele, pode pegar. Eu tenho certeza que de repente vai chegar num ponto que você vai falar assim, isso aqui eu só dou uma puladinha e fica tudo beleza. Mas ele fala sobre essa questão também da adoração do ídolo que muitas vezes nós entronizamos nas nossas vidas. Porque nós somos seres humanos, como que é a expressão que ele fala? Não sei se eu anotei aqui. Não anotei. Mas nós somos seres humanos, nossa, veio a palavra e sumiu agora, litúrgicos. Nós somos seres humanos litúrgicos. Então, o que é liturgia? Por exemplo, você chega no culto, né? De repente deveria ser assim, você faz a abertura, é uma liturgia. Você faz a abertura, você canta um hino de louvor, aí aqui tem uma liturgia. Aí você passa para o Ministério de Louvor, o Ministério volta, agora é a parte dos dízimos das ofertas, e aí você vem para a igreja e você fala assim, eu já sei do início ao fim. Deu uma chiada aqui, hein? O que é? Eu já sei do início ao fim o que vai acontecer no culto, né? Porque tem princípio, meio e fim. O ser humano é um ser humano litúrgico. Nós somos assim, entendeu? E aí você entende isso como? E depois eu vou te contar uma experiência minha. Você acorda de manhã, você toma café. Não é assim? Não. Alguns tomam café e depois escovam o dente. Mas cada um tem sua liturgia. Você acorda de manhã, vai lá, toma café. Aí você toma um banho e para você ir para o serviço. Porque tem gente que não escova o dente, então ele já vai sem escovar o dente. Estou brincando. Aí você escova o dente, né, e vai para o seu serviço, vai para o seu, né? Beleza, isso é uma liturgia. E isso aí o dia inteiro você tem sua liturgia. Vem a hora do almoço, aí você vai e tal, não sei o quê. É um culto que você faz. Certo? Já estou encerrando. É isso. É uma liturgia. E aí você é aquilo que ama, né? E ele fala sobre os nossos hábitos. Esqueci. Não, eu acho que eu coloquei aqui isso aí. O poder espiritual do hábito, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você tem um hábito e você precisa mudar ele, porque o seu hábito, de repente, está fazendo com que você adore alguém ou adore alguma pessoa. Seu próprio hábito. Sabia disso? Porque você é aquilo que ama. Então, muitas vezes, você repetidamente, você faz algumas coisas, aquilo se torna um hábito e aquilo se torna uma adoração para você. Você começa a entronizar algumas coisas no seu coração e aquilo se torna um Deus. Você é aquilo também que adora. Ele fala também em um dos capítulos. Então, para você entender, é assim, o celular.
eu durmo com o meu celular embaixo do travesseiro ou ali na cama, com volume alto. Se alguém liga de madrugada ou alguma coisa, já está ali, beleza. Mas aí o que acontece? Você acorda de manhã, na hora que acorda de manhã, eu era assim, acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, o que eu fazia? Pegava o celular, entrava no WhatsApp e via todas as mensagens, e aí eu pulava para ver os stories, né? Vamos ver será que alguém já postou alguma coisa? Status. E ponto. A liturgia minha era essa, acordava de manhã, ia direto para o celular. É uma liturgia. O celular estava sendo o quê? O meu Deus. Eu não estava conseguindo mais modificar aquela situação. E hoje o celular é assim, queridos, na vida de muita gente, sabe? Você acorda, você está com o celular. Você vai comer, você está com quem? Com o celular. Você vai no banheiro, você vai com quem? Com o celular. Você vai para o serviço, é claro, você vai para o celular. Mas aí qualquer coisa é o celular. E aí outras coisas começam a ser os outros deuses. Porque dentro do celular existem aplicativos que começam a se tornar seu Deus. Porque você não consegue fazer nada sem antes consultar o seu Deus. Então o seu Deus é o WhatsApp, o seu Deus é o Instagram, o seu Deus é o TikTok. Tem muita gente que o Deus é tanto o TikTok que ele fica o dia inteiro no TikTok rodando aquele negócio lá e ele não consegue fazer mais nada. Está dividindo a glória com aquele que é todo poderoso, que merece todo louvor, toda honra e merece o seu tempo. E não tem tempo mais para nada, só para o celular e só para os aplicativos. Todo mundo está comigo aqui, amém ou não? Essa é a situação, queridos. E como eu disse na semana passada, quando a gente coloca um Deus na nossa vida, nós fazemos tudo por Ele, sim ou não? Volta lá o que Paulo disse. Todo mundo comigo aqui, amém ou não? O que Paulo disse em Filipenses capítulo 3? Jesus Cristo era tudo na vida dele, era mais importante. Ele considerava as outras coisas como nada, como esterco. Ele vivia por ele, vivia para ele. Ele morreria até mesmo por ele. Como eu disse na semana passada aqui no domingo, muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes ficam endemoniados quando você pega o celular. Por quê? Porque o celular se tornou um Deus. Nós amamos tanto a Deus que nós fazemos qualquer coisa por Ele, sim ou não? Tem muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes e até adultos que fazem tudo por causa do celular. Se possível até mata, porque já mataram. Então nós podemos mudar os nossos hábitos e é isso que eu quero desafiar você nessa noite, querido. A minha mensagem é assim, sabe? Algumas pessoas até estranham, falam assim, pô, Solange, você não faz apelo. Não. Na mensagem, eu creio que o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. E é Ele que convence você do pecado, do juízo e da justiça, não vai ser a minha palavra. Se você quiser e foi ministrado, querido, você vai ter uma transformação e você vai querer se transformar a sua vida através do poder que há em Jesus Cristo, é claro, é Ele que vai transformar a sua vida. Mas se você quiser, querido, você vai fazer, não vai ser por força nem por violência, sabe? Mas é o Espírito Santo que convence. Então, eu tenho certeza que existem muitas pessoas aqui que têm entronizado coisas e pessoas no seu coração e precisa retomar a rédea e precisa colocar Deus no altar e destronar essas coisas que têm sido Deus na sua vida, em nome de Jesus. A maior parte do tempo, muitas vezes, você está no celular e nos seus aplicativos. Deixa Deus ser Deus. Eu não estou falando que você não deva ter. Eu, por mim, tem coisas que são desnecessárias, querido. Você não vai aprender nada de bom. Para mim, eu acredito que são desnecessárias. Mas se você ainda acha que é necessário, por que não administra e deixa Deus ser Deus e essas coisas ser apenas isso aí mesmo que você pensou, que eu acabei esquecendo agora, né? Só uma segunda opção, não era isso não, Tiago, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Fique de pé no seu lugar. O meu desafio para todos nós que estamos aqui é mudar os nossos hábitos. Eu decidi porque eu vi que isso estava atrapalhando a minha vida. Tem alguma coisa que está ligando aí que está chiando aqui. Então, existem coisas que têm atrapalhado a minha vida e têm atrapalhado a sua vida, porque nós não podemos dividir
a glória de Deus com ninguém e com nada. Pode ser o dinheiro, pode ser família, pode ser o namorado, pode ser a namorada, pode ser o filho. Tem gente que coloca filho como Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa filho ser filho, namorado ser namorado, namorada ser namorada. Sabe? Cuida do seu coração. Transforme. Como que é a sua rotina? Quer mudar de vida? Mude seus hábitos. Tenha hábitos saudáveis, em nome de Jesus. Você quer ter uma mudança de vida, queridos? Então faça um compromisso com Deus de mudar seus hábitos. O que é que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Mude seus hábitos, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor, Ele fará ainda grandes coisas na sua vida e através da sua vida, a partir do momento que você entronizá-lo, colocá-lo realmente como Deus na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, amém, glória a Deus. Dá para a gente ministrar aquela canção lá? A canção ao Cordeiro? Vamos adorar o Senhor com essa canção, em nome de Jesus. E a gente já está... Canção ao Cordeiro. Acho que não vai dar, não. Mas vai só aqui mesmo, sem... Vamos lá? Dá para a gente começar aí? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é? Senhor, ninguém. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Declare isso, quem é? Quem é? Santo, Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu, para sempre Ele é santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia. Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Seja engrandecido, Deus, nesse lugar, através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Jesus.
Nós te adoramos, Senhor. Tu és incomparável, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu. Você pode levantar as suas mãos bem alto, se você puder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e declarar: não há outro, não há outro, não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor. Declare isso. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não há outro comparado a esse Deus. Assim como Paulo, ele disse: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar a Jesus Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Nada se compara a Ti, Jesus. Nada se compara a Ti, Jesus. Nada se compara a Ti. Adore a Ele. Feche os seus olhos em nome de Jesus e diga: nada, nada, nada. Nada se compara a Ti, Jesus. Nada se compara a Ti, Senhor. Nada. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nada se compara. Nada se compara a Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso Deus, poderoso. Tu és maravilhoso, Jesus. E eu sei que existem pessoas aqui existem pessoas, existem jovens, homens, mulheres, jovens e adultos, que querem adorar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força. Eu acredito, eu creio que existem homens, mulheres, jovens, adolescentes, que querem viver uma vida de adoração profunda em Ti, Jesus. Mediante essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender que não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e é o único que merece a nossa adoração, a nossa exaltação, é o único merecedor do nosso tempo, é o único merecedor. Se tivermos que pensar em alguém, que seja o Senhor, em nome de Jesus. Se tiver alguém que devemos perder noite de sono, que seja o Senhor, pelo Senhor, adorando, orando, acordando de madrugada e buscando ao Senhor, adoração profunda em Ti. Que possamos destronizar esses deuses falsos e entronizar o Senhor, o Deus verdadeiro, na nossa vida e em nosso coração, em nome de Jesus. Que nessa noite o seu coração seja inundado pelo Senhor e pela presença dEle, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que
Que você possa sair daqui transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Que você possa fazer um compromisso de viver para Ele. Que você possa fazer um compromisso de deixar as outras coisas que têm se tornado Deus na sua vida, para adorar o único e poderoso Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí no seu lugar mais uma vez, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ele, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando na sua vida e no seu coração.